Carta aos Efésios 3,14. Muito aqui já foi citado semana passada, outras semanas, mas tem muita matéria nova também. Capítulo 3, na carta de Paulo aos Efésios, versículo 14. Efésios 3,14. Paulo diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E nós, será que nos colocamos de joelhos diante do nosso Deus? Porque o mundo está tão agitado, o mundo está tão inquieto, que nós não percebemos que às vezes passamos dias sem orar. Acontece isso, às vezes passa até semanas. Eu citei esses dias Isaías no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, olha o que diz Isaías 5:11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Não é que a pessoa vai encher a cara, beber, não. É que ela entra, entenda bem, numa rotina, que ela começa a se embriagar com a sua rotina e esquece de dobrar os joelhos. Dobrar o joelho quer dizer orar, falar com Deus. Lembra do Daniel? 3 vezes no dia, Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Olha para mim comigo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Aquela armadilha que tentaram pegar o Daniel, mas não vou entrar no mérito hoje não. É aqui o Daniel 3 vezes dobrava os joelhos. Você vê a importância da oração, a importância da comunhão com Deus, a importância de estar no altar de Deus. O próprio Senhor Jesus, veja comigo só, Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Olha o que diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar a Pai. E chegada à tarde, estava ali só. Isso aí aconteceu depois da multiplicação de pães e peixes. Jesus mandou os discípulos: vocês entrem no barco, vão para o outro lado, depois eu vou encontrar com vocês. Aí ele simplesmente despediu a multidão e ele foi orar à parte. Mas não dobrou os joelhos. Joelhos é orar, é dobrar o joelho, é se encurvar de Deus, se prostrar. Mas se você quer ver essa parte, Lucas 22, versículos 39, 40 e 41. Vamos ver isso aqui? E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Versículo seguinte: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Nós costumamos orar quando vem a tentação, quando chega não, nós devemos orar antes. Uma senhora deu um testemunho que ela estava com muita estupidez com o filho. O filho também aprontava, sabe, chegava, aprontava muito em casa, mas não tinha paciência e brigava, até que ela começou a sentir um ódio. Ela falou, palavras dela, uma rejeição pelo filho. Ele disse: mas doutor, isso não pode acontecer. Ela disse: não, isso vai mudar. Começou a orar sobre isso. Aí o garoto também começou a mudar por ele mesmo. E ele chegou e falou para a mãe dele assim: ô mãe, você está melhorando, hein? Você está indo na igreja, né? Quer dizer, ela já estava vindo na igreja, mas não melhorava. Quer dizer, não era sentido. Mas o que eu quero falar? Ela caía na tentação, nós também caímos. Ficamos chateados, ficamos nervosos, ficamos irritados com alguém dentro de casa, às vezes com o cônjuge, às vezes com o filho, às vezes o filho com o pai. Nós caímos na tentação de guardar mágoa, de guardar ódio, de guardar revolta, ressentimento. Por quê? Porque não estamos na oração. Não estamos ligados com Deus como deveríamos de estar, e por isso caímos em tentação. Mas vamos chegar lá. Versículo 41 diz: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo os joelhos, orava. Então você vê que o próprio Senhor Jesus, ele fazia, porque ele estava com um homem, ele precisava de dobrar os joelhos, precisava de falar com o Pai. Aprendem. Tem que pegar esse costume da oração. Não pode andar na rotina, entenda bem, da bebedice. Beber não é beber, é a rotina que vai embriagar você e não vai deixar você. Isso é internet, é assunto esportivo, político, tudo bem. Claro que nós podemos ter as nossas preferências, mas não podemos deixar a palavra. Então, ele se colocava, agora vai aumentar. Aí ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Aprendemos esses dias. A palavra corroborado quer dizer fortalecido. Nós precisamos ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior.
Então você tem que ser constante no altar, na presença de Deus, dobrando os joelhos, para que o Espírito Santo possa revestir você de poder, como ele fez com Davi. Lembra do Davi? 1 Samuel 16:13. Aí diz sobre Davi: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Basta. Por isso que Davi matou um urso, matou um leão, matou um gigante. Quer dizer, ele foi fortalecido com poder no homem interior. Para nós é mais ainda, é para as batalhas espirituais, que não vamos tremer diante de qualquer batalha. Nós teremos a força de Deus conosco. Mas o próprio Senhor Jesus, ele precisou. Veja primeiro o batismo com o Espírito Santo, como Jesus recebeu o Espírito Santo em Mateus 3,16. Diz, Mateus 3,16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. É um espírito, então veio de uma maneira corpórea, como uma pomba vindo sobre ele. Aqui foi uma coisa vista, foi vista por todos, porque ele precisava disso. E esse espírito, pessoal, ele não é dado a outras pessoas. Não, nós vamos ver isso. Ele é dado só aos cristãos. Ele é dado para isso. Veja como é importante você ter o Espírito Santo na sua vida. João capítulo 14, isso aqui é para nós. Eu não dei nos outros cultos, não vou dar agora para você. Capítulo 14, versículo 16, por favor. 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o 17, que diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, a pessoa, eles não recebem. Somos nós que recebemos esse poder, dado pelo Espírito Santo. Jesus, antes de subir, ratificou isso aqui e falou para eles, Lucas 24, 49. Desculpe dar tantas informações, mas é necessário. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? A promessa falada pelo profeta Joel. No capítulo 2 de Joel, versículo 28, ele diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque no passado eram profetas, reis e sacerdotes. Aí ele está dando para nós. A promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha aí, o Espírito Santo faz isso. Mais ainda, ele capacita você com poder. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então está aqui para nós, amigo, temos que entrar nas Escrituras, temos que entrar na palavra de Deus, temos que ficar ali, para sermos revestidos de poder nessa comunhão com o Espírito Santo. Voltando para Efésios, ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Olha só, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Como é que Cristo vai habitar pela fé no nosso coração? Vamos voltar ali. João capítulo 14, versículo 23. Todos vocês conhecem, a maioria. Olha o que diz. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Então, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Como é que ele vai habitar? A palavra. Você entra e guarda a palavra. Guarda a palavra não é guardar a Bíblia na estante, nem embaixo do braço, né? Na bolsa, não. É guardar no seu coração. Ouve aquela pregação, ouve aquela mensagem, você guarda. Quando você despreza, você despreza a presença de Deus. Eu contei um fato muito triste na minha época de juventude. Então tem muitos anos, eu estou com 63 anos, né? Já tem algum tempinho. Tinha um rapaz que cantava, tinha uma voz bonita, cantava bem. Eu lembro que ele cantava o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Ele tinha uma voz grossa, né? Santificado seja o teu nome. Mas vivia uma vida muito longe da palavra, quando estava no meio, assim, no seu cotidiano. Uma vez um homem falou: rapaz, você não brinca com Jesus, você fica olhando para isso ou para aquilo. Não, quando eu venho no mercado, quando eu estou na rua, eu falo para Jesus: Jesus, fica de lado. Parece cômico, é trágico, irmão, porque a pessoa faz isso no dia a dia. Quando você despreza, não guarda a palavra, você desprezou a presença de Deus. Verdade.
falando bem claro, a tentação que eu falei lá atrás, que vem, entenda bem, uma pessoa proibida na sua mente, e você diz, não fala, não dê lugar ao diabo. Jesus, o Senhor sabe que está aqui, o Senhor é onisciente, guarde a palavra. Qual a palavra? Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Jesus, você tem misericórdia, não vai me dominar não, eu sou do Senhor. Fale com Ele, Ele é seu amigo, Ele é o seu Deus. Fale com Ele, não fique não. Uma mágoa que ficou, um ressentimento de Deus, como essa senhora. Falou, eu não podia ter isso no meu filho, está tendo ódio no meu filho. Ele sempre me provocando, sempre implicando comigo. E eu falei, não, mas eu estou na igreja, isso não pode acontecer. Ela tomou uma posição, acabou, toma uma posição. Guarde a palavra. A palavra é Deus conosco. A palavra de Deus é o próprio Deus andando conosco. Lembra do povo de Israel, quando entraram na terra prometida, eles receberam o conselho: não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas o Senhor disse, não destes ouvidos à minha voz. E ficaram na mão dos inimigos. Durante muitos anos ficaram aprisionados. Guarde a palavra. Aprenda a guardar a palavra, que é importante. Mas tem mais. Ele diz, para que Cristo habite, afundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Todos os santos, todos que foram separados, santificados pela palavra, pelo sangue, né? Que foram comprados pelo sangue. Está falando aqui dos salvos. Lembra que eu falei para vocês? João 14, 17, coloca de novo, por favor, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Nós que recebemos. Para que nós recebemos? Versículo 26, 14, 26. E ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Constantemente eu falo isso. Esse é o propósito do Espírito Santo na nossa vida, nos ensinar todas as coisas. E mais, capítulo 16, versículo 13, ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, da palavra, ele vos guiará em toda, porque não falará de si mesmo. Comentei que no meio pentecostal havia muito isso, mas ainda, entenda, ainda o quê? Muita gente cai nessa, o Espírito Santo me falou. Se o que ele falou não está de acordo com a palavra, não foi o Espírito Santo, ou foi a sua mente ou o próprio diabo, irmão. Que isso, pastor Jaime? Cuidado, não, o Espírito Santo não fala de si mesmo, Jesus não mentiu, ele não falará de si mesmo, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que ele fala? Ele é o Espírito da verdade, da palavra. A palavra de Deus é verdade. Não cai nessa que uma pessoa muito espiritual, tem gente que acha que ele é tão privilegiado que Deus fez um versículo só para ele, porque não estava escrito na Bíblia, mas para ele vale. Ele é tão privilegiado que ele pode, ninguém pode fazer aquilo, mas ele pode. No caso, Deus então não entende. Essa palavra é para todos. A palavra de Deus é para todos. Nós seremos julgados pelos livros, eles se abrirão. E aí nossa vida será aqui, confrontada com as Escrituras. Claro que o amor, nós vamos falar do amor já novamente, é o amor de Deus que nos guarda até o último momento. Mas falo isso na frente agora. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo que fez um adúltero, um homicida, ser o maior rei de Israel. De quem estamos falando? Davi. Mas porque Davi, ele descobriu esse amor, ele acreditou nesse amor. Temos que acreditar nesse amor. Esse amor que quando Jonas queria, lembra do Jonas? Ele queria que Nínive fosse destruída, e Deus não queria. Deus queria poupar. Jonas, vai lá e prega para eles um arrependimento. Jonas, eu não vou pregar. Deus é misericordioso, Deus é amor, vai poupar esse povo. E foi embora. Aí ele enfrentou a tempestade, foi parar na barriga do peixe. Lá ele clamou. Aí, lá em capítulo 2, versículo 7 em diante de Jonas, ele clamou, aí pediu a misericórdia, Deus o devolveu ele lá, ele foi, pregou para Nínive, os moradores, o rei mandou todos jejuarem, até os animais. Cachorro berrava, latia lá, não tem água não. Era jejum para todo mundo, foi. Até os animais foram cobertos de sacos. Até os animais. E Deus viu a obra deles, entenda bem, e não destruiu aquele povo, e o Jonas ficou chateado. E Deus disse, Jonas, aí Deus fez nascer um pé de abóbora, bonita, né? Que deu uma sombra para o Jonas, ele estava naquele calor, naquele sol, daqui a pouco veio e morreu. E ele ficou tão triste, você está triste por causa do pé de abóbora, que você não plantou?
sendo treinado, e eu não teria misericórdia de 120 mil homens, entenda bem, fora os animais e mais os animais, ia destruí-los. Olha como é que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele fez um homem malfeitor entrar no paraíso. Mas como, pastor Jair? Porque ele aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Ele estava de um lado, do outro lado estava o outro malfeitor. Um debochava: ei, você é o filho de Deus? Desce daí, salva a ti e a nós também. E o outro dizia: rapaz, não fala isso, nós estamos aqui pelos nossos feitos, merecemos, mas esse o que fez. Eu olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no terreno. Jesus disse o quê? Hoje estarás. Mas ele é um malfeitor, não importa, ele espera o homem até o último suspiro. Semana passada agora, esses dias agora, tem menos de uma semana, eu tinha um testemunho bonito esses dias. Um irmão da igreja, ele é personal trainer, preparador físico, foi personal trainer de várias celebridades aí do mundo esportivo, né? Cara, não vou citar nome, ele é membro da nossa igreja. E eu conheci ele desde criança, desde garoto. Ele foi da escolinha para minha filha está com 36 anos, ele tem um pouco mais. Mas foram de escolinha de igreja. E eu conheci a mãe dele, foi minha obreira, nossa obreira aqui na Praça da Sé, muito dedicada e tudo, enfermeira. E o marido, ótimo, uma pessoa, sabe aquele pessoa, gente boa, mas... Você deve conhecer alguém assim, que é gente boa, mas toma todas, né, irmão? Ele além de tomar todas, ainda tomava álcool mesmo. Ele chegou a tomar perfume, etanol, tomava tudo de alcoólatra, que ele não conseguia, tinha uma abstinência tremenda, ficava coisa séria. E ela tratava de pessoas assim. E ele estava infartando, estava morrendo, ela sabia que estava chegando no final dele. Olha que coisa bonita, ela pegou a mão dele e falou assim: você não pode, meu bem, partir. Você não tem a salvação, você tem que aceitar. Fulano, esse é o nome dele. Eu sou aqui agora. Ela lembrou de um caso que o missionário fez com o sogro dele. Antes de morrer, ele segurou a mão dele que não falava e levou ele a Cristo. E ele falou assim, ela falou assim: fulano, você lembra? Eu já tinha ouvido a palavra, você conhece a palavra? Jesus morreu na cruz por você, Jesus venceu a morte no inferno, Jesus quer te salvar agora. Se você aceita, eu sei que você não está conseguindo falar, mas você está pegando a minha mão. Se você quer Jesus como Senhor e Salvador, se você quer a salvação que é em Cristo, aperta a minha mão. Ele apertou. Falou: você está apertando a minha mão, você quer a salvação? Ele apertou. Acabou, ele largou a mão dela e foi embora. Mas porque bonito, lindo, foi para o paraíso. Que é a maior bênção do Evangelho, é a salvação, irmão. É a maior bênção. É que nós andamos muito mais para cá do que para lá. Por isso que ficamos pensando em ficar mais aqui. Olha, você se ligar, mas você vai querer ir, mas não deve querer. Nunca, eu sempre digo, você pode ter 100 anos de idade, não pode pedir. Mas por que eu não posso? Eu estou com 100 anos. Porque pode ser com alguém com 101 anos, quando você tiver 101, você vai ganhar alguém para Jesus. Então não deixe. Passou do tempo mínimo, 70, 80 anos, deixa agora. Já ouviu alguém falar? Deixa a vida te levar então. Aí sim, aí deixa a vida te levar, deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te dirigir. E ele então aceitou. Esse é o amor de Deus. Agora, muita gente não consegue entrar no reino por causa do amor. Eu não entendi. A pessoa não é porque ele quer o amor para ele, mas não quer para os outros. O outro ele quer que queime no fogo do inferno. Deus não quer ninguém queimando no fogo do inferno. É coisa séria, pessoal. Nós temos que entender esse amor. Como eu falei, lembra que eu falei para vocês? Entenda de Davi. Mas veja o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha que declaração de humildade de Paulo, de humilhação. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse homem, ele era simplesmente caçador de cristãos, irmão. Assassino de cristãos. E esse homem, entenda bem, teve um encontro com Jesus, porque teve a intercessão de do que ele permitiu a morte, Estevão. As vestes estavam todas, ele participou da morte, ele não jogou a pedra, mas estava ali, estavam todos. Ele tinha carta dos principais da sinagoga para prender as pessoas que invocavam o nome de Jesus. E ele se tornou, como é que não vai? Então nunca faça isso. Aquilo que eu digo ainda é que alguém tenha tirado a vida de alguém da sua família, não deseje a morte dele. Não caia naquela que bandido bom é bandido morto. Não, irmão, para com isso. Bandido bom é Deus salvo. Lembra do Márcio, lá, Márcio não é o Márcio que cantou aqui não. O Márcio lá de Minas Gerais, traficante de drogas, aceitou Jesus com uma depressão, que ele estava na cadeia, assistindo um missionário na prisão.
Ele aceitou Jesus. Aí foi falar lá com o pessoal, lá tem igreja dentro do presídio. Ele, mas você é casado, queria ser batizado, queria servir a Jesus. Não, eu vivo, eu tenho uma filha, mas é minha esposa, mas não somos casados. Tem que casar, aqui é tudo certinho, tá certo? Pastor Durão. E ele casou lá dentro, tudo bem, passou por purgação, tudo bem, casou. Aí batizou. Quando batizou, veio a sentença dele, 28 anos. Para o tráfico no Brasil é pesado, é muita coisa. Ele disse que eu não fiquei em desespero, Deus vai tomar conta de tudo, Deus está no controle. Aí teve redução de pena, tudo, ele cumpriu 3 anos só. Saiu de lá, foi trabalhar, se tornou empreiteiro, não viveu do dia do passado, não. Deus deu tudo para ele de novo. Agora santo, agora um dinheiro santo. Amigo, esse é o amor de Deus, excede o nosso entendimento. Que faz Paulo se tornar o grande apóstolo. Que faz, entenda, Davi se tornar o grande rei de Israel. Que faz qualquer pessoa se levantar. Que tira o homem do monturo e leva ele na presença dos príncipes. Faz ele se assentar entre os príncipes. É isso que Deus faz e quer. É isso que você tem que crer, que não está perdido o caso do seu filho, que talvez está até na vida errada. Continua orando. Talvez do seu genro, e você diz, não vejo a hora da minha filha largar aquele homem. Não faça isso não. Olhe para a conversão dele, olhe pela santificação dele. Pastor Jean, porque não é você, é muito fácil. Queria ver se fosse uma filha sua, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não sei o quê. Nós também temos lutas. Mas oramos, não cheguei a esse ponto, como se, mas tem outras pessoas na família, entenda bem? Não esqueça que nós temos o quê? Nós temos sobrinhos, temos primos, como todo mundo. Tem família como você tem, né? E qual é a família que não tem um problema? Então não é família, né? Não é verdade? Grupo de família, eu falo grupo de família em WhatsApp, grupo de família, sempre não dá às vezes um probleminha, é normal isso. Entende? Então nós temos intercessões também, temos orações. Ali, a primeira coisa que você vai ver ali, eu coloquei só a família tal, todos que foram entrando foram ser agregadas. Quem é? É a família de um cunhado, família de outro cunhado, família de um sobrinho, família de outro sobrinho. Fui colocando ali os nomes, apresentando a Deus. O amor de Deus está acima. Viva esse amor de Deus, irmão. Nunca deu uma pessoa como perdida, mas tem que correr agora. E conhecer o amor que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você não vai ser cheio da plenitude de Deus. Você ora, jejua, faz campanha, mas você não aceita o amor de Deus em relação a alguém, em relação a um grupo de pessoas. Deus quer que aquele grupo de pessoas sejam salvos. Não se escandalize que eu vou falar. Grupo político, Deus quer que eles sejam salvos. Deus não quer que eles queimem no inferno, não. As ideias deles são infernais, são diabólicas, satânicas, mas Deus quer a salvação deles, não caia nessa. Esse pessoal tem tudo queimar no inferno, esse pessoal tudo tem que se converter, irmão. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tanto da direita como da esquerda, do centro, de onde for. Nós somos do alto. Devemos lutar pela salvação de todo Deus ser. Esse é o amor de Deus. Senão, você não vai ser cheio da plenitude do poder de Deus. Você vai orar, vai jejuar, vai fazer campanha, tudo, mas não desfruta, não consegue ter aquela presença, você não consegue entrar no santo dos santos. Por quê? Porque Deus é amor. 1 de João 4,8. A Bíblia, olha que ele diz que a pessoa nem conhece a Deus. 1 de João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus... Será que eu estou na igreja e não conheço a Deus, pastor Jean? Se eu odeio alguém, não. Se eu torço para alguém queimar no fogo do inferno, se eu sentencio uma pessoa ao fogo do inferno, não, ele tem que queimar, não, ele tem que se converter. Jesus tem misericórdia daquela vida. Por mais que ele tenha me prejudicado alguém da minha família, prejudicado quem for, a própria nação, eu tenho que desejar a salvação daquela pessoa e nunca a destruição dela. Versículo final. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. O poder que nós opera não tem outro jeito. Esse poder é o Evangelho. Romanos 1,16. 1,16. O que ele diz? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus é para a salvação, para a cura. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o poder. O poder do homem é limitado. Se eu oro, você deve orar pela ciência. A Bíblia diz que o saber nos finais do tempo se multiplicaria. A cura do câncer, não creio que não está tão longe. O câncer hoje que devassa, mata tantas pessoas. Você conhece alguém que morreu assim?
Não vai ser, daqui a um dia vai ser como uma vacina, não vai ter mais. Tem doenças que hoje não matam, mas que já foram horríveis, pessoal. É mesmo. Quantas doenças? A varíola, que agora volta a amedrontar o pessoal, matou muita gente lá atrás, ultimamente não. Aleijava, fazia tudo, entende? Porque veio a vacina, veio tudo, veio outras coisas. Tem outra doença, infecção. Quantas pessoas não tinha penicilina, né? Não tinha um antibiótico como tem hoje, no século passado, início do século passado, do século XIX, não tinha. Mas o saber vai se multiplicar, a AIDS vai ser nada, vai ser, como diz o outro, o Zé Gotinha veio, jogou a gotinha lá e acabou, não tem mais AIDS. Vai ser, cremos nisso, ou até o câncer pode ser até assim, pode ser uma coisa simples, mas o poder de Deus não muda, ele continua o mesmo. É o Evangelho, nós temos que crer no Evangelho. Ainda, 1 aos Coríntios 1,18 diz, porque 1,18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É isso, irmãozinho, esse poder que nós temos de desfrutar, é esse poder que nós temos de viver. Então, as duas coisas, amor e poder. A comunhão com Deus traz isso. A leitura bíblica, guardando a palavra, você vai desfrutar do amor e o poder de Deus e a sua família vai agradecer. Ela vai ser inundada pelo amor de Deus, ela vai ser inundada pelo poder, mas começa com você, começa na sua vida, começa na sua comunhão com Deus. Queira, deseje mais e mais. Lembrando o início, dobre os joelhos, todos os dias. Daniel era 3 vezes no dia. O próprio Senhor Jesus dobrava os joelhos, dobra os joelhos. Olhe, cuidado para a vida não te enganar e você passa dias a ver sem dobrar os joelhos. Não, é todos os dias, tem que se policiar, tem que se vigiar, tem que se disciplinar. Às vezes até como na própria alimentação, quando você vê de vez em quando, já viu o pessoal coloca o pé aonde? Como é que o pessoal fala? Coloca o pé aonde? Na jaca, né? Aquele dia come um pratão de um macarrão legal, depois come aquela torta, né, irmão? Cheia de chocolate por cima, dá lambe os dedos assim depois, meu Deus, por que eu fui comer isso? E quando chega uma certa idade, você tem uma opção de preocupação, glicose, pressão, não sei mais o que, tudo tem que já segurar mais um pouco, segurar para controlar. Mas mesmo assim, até os idosos, olha, os idosos eu estou incluído, né? De vez em quando nós também colocamos o pé na jaca ou não colocamos, né? De vez em quando nós erramos o alvo lá, né? na comida, calma, só na comida só, fora disso não. Irmãozinho, é coisa séria. Nós temos que fazer essa disciplina para a oração. Dobre os joelhos, entenda, se envolva com o Espírito Santo, peça a Ele, eu quero ser revestido de poder, está começando mais um dia, Senhor, eu não vou sair sem a Tua presença, sem a Tua bênção, me dê a Tua bênção, isso, faça, vai ver, você vai ver como você vai vencer. Amor e poder farão parte da sua vida.